Fala galera, como vocês estão? Espero que todos muito bem. Vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo, cara, a gente vai falar, tá? Eu quero que você entenda esse vídeo como uma aula de como investir em certos tipos de ativos. Eu quero que você entenda esse vídeo, certo? Como um alerta de como você deve investir no fundo KNCR11. Um fundo 100% dos seus papéis indexados ao CDI. Um fundo que tem uma dinâmica de investimentos diferente dos fundos que são atrelados ao IPCA que nós já conhecemos. Um fundo que é quase uma unanimidade no mercado. Quando fala de fundos imobiliários indexados ao CDI, todo mundo vai lembrar do KNCR11. Você provavelmente vai lembrar do KNCR11. Estamos com a Selic em 15%, com uma tendência de queda. E quando um fundo que é 100% indexado à Selic, ao CDI, né, que segue a Selic, começa a reduzir os seus dividendos, os seus proventos, a tendência, baseado no mercado que nós temos hoje de fundos imobiliários, é que grande parte dos cotistas, principalmente aqueles que não sabem o que estão fazendo, saiam vendendo suas cotas, consequentemente derrubando a cotação do fundo imobiliário quando os proventos são reduzidos por algum motivo. E este fundo aumenta e reduz os seus proventos de forma muito previsível, para quem entende de economia, para quem entende de ciclo de juros de mercado. Então é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Vamos falar sobre o KNCR11, o melhor fundo indexado ao CDI, 100% CDI que nós temos hoje em relação a fundos imobiliários da nossa bolsa, mas que necessita de uma atenção e um aprendizado importante para que você não perca dinheiro investindo nesse fundo imobiliário no longo prazo, tá bom? Vamos falar sobre isso. Bom, vamos lá, gente. Este é um fundo de 9,4 bilhões de patrimônio. Gente, a gente está falando aqui de um fundo de quase 10 bilhões de reais de patrimônio líquido, de valor patrimonial. De patrimônio líquido, né? O valor patrimonial da cota está 102,12. Tá? No último mês, desvalorizou quase 1%, 0,91%, algo normal, né? Valorizou muito nos anteriores. Está no momento pagando 13,68% de dividend yield, certo? Baseado nos últimos 12 meses. E o último rendimento foi de 1,30. Deu um sustinho na galera, entregou um dividendo no outro mês, né? Em dezembro ele pagou um dividendo de 1,11, se eu não me engano. E com isso já caiu quase 1% o valor da cota, apenas num mesinho com 19 centavos a menos de dividendo, tá? Então você imagina a hora que isso começar a cair por causa da Selic caindo. Esse momento vai chegar, é questão de meses agora, tá? Então assim, é normal que isso vai acontecer. Mais de 400 mil cotistas esse fundo tem, e desses 400 mil deve ter uns 300 mil que não sabem nem por que está investindo nele, tá? Então assim, imagina quando esse dividendo começar a cair com mais força. Já já nós vamos falar sobre isso, gente. 15,8 milhões de liquidez média diária. Isso é bizarro, gente. É uma liquidez absurda, descomunal. E aqui, né, ele é um fundo de papel, certo? Que tem todos os seus papéis atrelados ao CDI, certo? 100% ao CDI. Ele está hoje com P sobre VP de 1,04, que nos indica que ele está 4% acima do seu valor justo. Só por esse indicador num fundo de papel, indicando 4% acima do valor, eu já não compraria, mesmo que fosse um de inflação. Porque fundo de papel, você deve comprar a bons preços para não sofrer com a desvalorização da marcação a mercado depois. Então, este aqui é um fundo que, se você souber fazer isso, saber trabalhar o valor patrimonial dele e comprar na hora certa, sem se preocupar com dividendos, você vai ter um carrego ao longo dos anos muito bom. E você vai ganhar com valorização patrimonial do fundo, que vai subir a sua cota, e você vai também ganhar altíssimos dividendos por ter comprado com a cota lá embaixo. Juntando altas e baixas do papel, se você comprar certo, você vai ter uma média de ganhos muito alta. Muito alta. Ele é um fundo de carrego longo. E nós moramos num país de juros altos. Então é normal que os juros, ao longo do tempo, vão se manter de 8 para cima no Brasil. Mas podem ocorrer momentos, como aconteceu entre 2016 e 2020, da Selic sair do patamar de 14 e pouco por cento e cair para 2.
em 4 anos. Para este fundo imobiliário aqui, um cenário como este é catastrófico. Os dividendos caem mais da metade. Bem mais da metade. E já já nós vamos mostrar isso aqui. Então, você saber a hora de comprar esse cara aqui, que para mim, toda essa galera que tá, e eu tenho certeza que muitos vão estar vendo esse vídeo aqui, compraram esse fundo agora com a Selic 15%, 14%, 13%, vão ter que aprender na dor. Infelizmente, as pessoas, ou eles vão vender a qualquer preço, quando começar a cair o dividendo, né? Ou vão aprender na dor e depois ver esse fundo chegar a 80, 90 reais, 79 reais e ter que amargar temporariamente um prejuízo nas suas cotas grande e ainda entregando um dividendo pequeno. Aí eu quero ver essa galera segurar o papel e aguentar no osso. Eu quero ver se vocês são investidor mesmo nessa hora. Certo? Se fizeram a compra na hora errada, depois melhora seu preço médio, né? Quando a cotação cair e vai melhorando ao longo do tempo, mas que aprenda a lição quando esse negócio começar a despencar, porque é uma coisa que vai acontecer em alguns meses e eu não tenho nem dúvidas, tá bom? Embora seja um dos melhores fundos da Bolsa hoje, sem sombra de dúvidas. Porém, ele tem uma estratégia muito bem definida que se você não souber, você vai perder dinheiro simplesmente por estar ganancioso com esse dividendo aqui de 1,30, tá bom? Simples assim. Bom, vamos falar rapidamente aqui sobre a gestora, tá? Para quem não sabe, KNCR11 pertence a um grupo de grandes fundos imobiliários que é gerido pela Quineia, certo? A Quineia Investimentos é reconhecido como uma das melhores gestoras de FIIs do mercado, sem sombra de dúvidas, ela está no top, para mim ela é a melhor hoje. Você tem um histórico de gestão consistente, critérios rigorosos de crédito e boa comunicação nos produtos selecionados. O KNCR11 ele só reforça essa reputação. O próprio resultado histórico do fundo prova o que eu estou dizendo aqui para vocês. Mesmo quando a comunicação para eventos pontuais não é citada nos relatórios desse fundo. Eu acho que eles deviam ter uma comunicação melhor, sabendo que muitos investidores iniciantes estão aportando no fundo baseado num dividendo alto e mais nada. Então, eles explicarem que esse é um fundo atrelado à taxa de juros, e quando a taxa de juros cair, o fundo vai cair junto, provavelmente os dividendos vão reduzir bastante. Isso eles deveriam colocar como um ponto de atenção no relatório, né? Ou até mesmo naquela parte onde eles citam os riscos, né? Eles deveriam citar esse tipo de informação. Eu acho que é de grande valia, se bem que esses mesmos que investem pensando só em dividendos dificilmente vão ler um relatório. Então, aí fica difícil, né? Mas eu entendo um pouco da gestora também. Mas sim, tá? Alguns pontos fortes da Quineia, até para apresentar para vocês: experiência em crédito imobiliário, histórico sólido de alocação patrimonial, governança e controle robusto, né? Pertence ao Itaú, tá, a Quineia, gente? E grande capilaridade no mercado de FIIs, né? Aqui eles literalmente comandam, tá? Junto com o Pátria ali, eles estão tocando o terror, tá bom, gente? Galera, o KNCR11 ele é um fundo high grade. Quando você fala que o KNCR é um fundo high grade, você está dizendo que ele prioriza a qualidade de crédito e segurança dos ativos do que a rentabilidade e a assunção de riscos. Ele não vai procurar CRIs com altos spreads, né, que é aquele CDI mais tal, CDI mais tal. Ele não vai procurar CDI mais 7, CDI mais 8, só para gerar ganhos maiores. Não, eles vão pegar CDIs de alta qualidade, com spreads baixinhos, CDI mais 4, CDI mais 2. Isso é básico de risco-retorno. Mais risco, espera-se mais retorno. Menos risco, mais segurança, menos retorno. Isso é normal para qualquer tipo de investimento, tá bom, gente? Qual a consequência, né, dele ser um high grade, né, desse fundo ser um high grade? Rendimentos mais estáveis e menos voláteis, entre aspas, porque ele depende da taxa de juros. E se a taxa de juros despenca, daquele delayzinho que os fundos imobiliários têm para distribuir, né, de 2, 3 meses para trás da Selic, do CDI, vamos supor, os fundos de inflação refletem a inflação de 2 meses atrás. Então esse aqui vai refletir o CDI de 2 meses atrás. Então começou a cair a Selic 2 meses para frente, começa a ser refletido nos resultados, né, a queda. Então tem volatilidade nos rendimentos, mas a ideia do high grade são rendimentos estáveis, tá bom? As taxas de retorno estão em linha com o CDI, mas o spread de baixo para médio, tá? Não vai passar disso. E não faz sentido nenhum você esperar rendimentos absurdos aqui, coisas de outro mundo. Não vai acontecer, tá, gente? Esse é um fundo 100% CDI, high grade, com alta qualidade de crédito e baixo risco. Então o foco deles é outro, certo? Antes de nós continuarmos aí falando sobre histórico de rentabilidade, valor patrimonial do fundo, e depois entrar, né, no assunto principal que eu quero alertar vocês aqui de como você deve fazer para ter o KNCR de forma correta na sua carteira, vamos falar aqui um pouco da queda de rendimento que teve no outro mês. Muita gente se assustou e eu tenho quase certeza que essa rentabilidade que caiu quase 1%, 0,9% no mês anterior, foi por conta do dividendo que caiu de 1,30 para 1,11. Tá? Todo mundo já se apavorou e saiu vendendo. Uma grande parte, né? Já vendeu no primeiro queda de dividendo minúscula que teve. Gente, não teve nada a ver com a Selic essa queda, tá? Houve uma emissão de cotas recentemente que aumentou absurdamente o número de cotistas no fundo. Então, o capital a ser distribuído também diluiu outros cotistas.
tá? Então parte desse capital ainda está no caixa e não foi alocado em ativos geradores de retorno. Então ainda teve mais cotista entrando e o capital desses cotistas que entraram nessa emissão não foram alocados em outros CRIs que vão gerar o retorno e devolver, né, esse valor no resultado. Então, por isso, o resultado foi um pouquinho menor. Teve um descasamento temporário entre os recursos captados e os ativos produtivos do fundo. Simples assim, não teve nada de problema no fundo. Isso é clássico em fundos que fazem emissões grandes. Eles deixam um pouco em caixa, eles precisam de liquidez, tudo mais. E aí, esses fenômenos acontecem, mas são esporádicos, tanto que neste mês de janeiro, que veio o provento de dezembro, anunciado em dezembro, já veio 1,30 novamente. Tá? Então, não é problema de crédito, não é deterioração dos ativos e não é risco de quebra do fundo, gente. 9 bi tem esse fundo, vai quebrar? Você tá louco? Então, assim que a alocação do caixa é feita, os rendimentos tendem a se estabilizar novamente. É assim que funciona. E aconteceu, se estabilizou já. E a expectativa de redução, né, desses dividendos vai vir, sabe quando? Quando a taxa Selic começar a cair de verdade. Aí nós vamos ter uma redução brusca de dividendos baseada nos resultados do fundo. Porque os papéis vão pagar menos, certo? Por conta disso. É claro que eles podem fazer algumas manobras, né, quando começar a taxa Selic a cair. Eles vão poder fazer alguns ganhos de capitais com marcação a mercado, porque os CRIs que estão travados lá com altas taxas vão valorizar quando a taxa de juros cair. Então eles podem vender esses CRIs e realizar um grande lucro e manter a distribuição, né, mais nivelada por mais tempo. Mas em algum momento eles vão ter, né, de assumir uma taxa de juro baixa e baixar o rendimento. Não tem jeito, eles vão ter de fazer isso porque não tem para onde correr. É o ciclo da economia e esse fundo é um fundo que se propõe a seguir o ciclo da economia. A roda gigante vai girar e os seus rendimentos também. E com isso, esses 400 mil cotistas provavelmente não irão se manter. Vão cair fora grande parte deles. Mas em compensação, outros bons investidores vão entrar no lugar dos que vão sair e vai amadurecendo mais ainda, né, os resultados desse fundo por longo prazo. Isso é uma maturidade de mercado natural. Isso vai acontecer, não tenha dúvidas, tá bom? Então, gente, só para a gente finalizar aqui essa parte mais de indicadores, né, vamos ver que aqui na tela, tá? Vou trazer para vocês na tela o valor patrimonial histórico desse fundo. Aqui nós temos um parabéns para o fundo que consegue manter um valor estável ao longo de todos esses anos, né? Ele é um fundo que é desde 2012, mas aqui está aparecendo desde 2015, valor patrimonial para a gente, tá? Por que eles mostram depois de 2015? Gente, antes ele era um fundo base 1000, tá? Esse fundo, HGLG e outros da antiga Credit Suisse, eles eram base 1000 nas antigas, lá em 2011, 12, que eles começaram a migrar para base 100. E agora muitos estão indo para base 10, né? Você vê que vem caindo para aumentar a liquidez do fundo. Então, o valor patrimonial desse fundo é super estável, como vocês podem ver aí na tela. Muito estável, muito tranquilo. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo. Se você comprar esse fundo, você vai ter um fundo de valor patrimonial estável ao longo do tempo. Mas não é um fundo escadinha como um fundo de tijolo, que o patrimonial cresce ao longo do tempo. Um fundo de papel, o patrimonial não cresce, gente. É assim mesmo, tá? Ele segue o valor base e fica estável ali por muito tempo. Por isso que é importante você comprar sempre abaixo do valor patrimonial, porque você sempre vai ter quando ele buscar o patrimonial, você tem essa elevação, né? Tanto no seu yield on cost, que é o dividendo baseado no que você gastou, quanto no valor da sua cotação. Então, cuidado para não comprar ativos sobrevalorizados. E, atualmente, como vocês podem ver também na tela, o KLCR está com 4%, que como vocês podem ver aqui, ó, 4% de ágio, ou seja, está 4% acima do seu valor justo, o que para mim, sendo um fundo de papel, é caro. É caro, é um fundo que está caro no momento. Vamos lá, gente, agora vamos voltar aqui na parte dos dividendos mais para baixo, que a gente tem os dividendos históricos aqui do fundo. Na pandemia, nós tivemos uma Selic de 2%. 2%. E ela veio desde 2014 caindo, certo? Vamos voltar para mim agora e vou botar na tela aquele gráfico de novo, que é esse mesmo gráfico dos dividendos aqui do Funds Explorer, mas com as flechinhas para baixo e para cima, tá? E eu vou estar olhando aqui na minha tela também. De 2014, no governo Dilma, a Selic foi para 14 e alguma coisa, 14,75, se eu não me engano, que tinha sido o limite, né, das últimas décadas, hein? De altura da última década, né, da altura da Selic. Ela bateu 14,5, se eu não me engano, e ela veio 2015, 16, 17, 18, baixando, tá? Ela deu aquela baixada forte ali até meados de 2017, se eu não me engano, eu não vou olhar aqui agora, mas na época, gente, ela se manteve ali na casa dos 6%, 6,5%, certo? Então ela estabilizou, assim como nós estamos vivendo neste momento que eu estou gravando esse vídeo, que a Selic já está há alguns meses em 15%, ela se estabilizou naquela época de 2017, 18, num patamar de 6%, 6,5%, ficou nessa casa, entre 6% e 7%. Com isso, você pode ver aí na tela que os dividendos estabilizaram, até davam umas crescidinhas e voltavam, ficavam lateralizados ali.
estáveis, né? Tem uma grande queda vinda lá de 2014 para cá, né? Aqui no gráfico mostra 16 em diante, mas você pode ver que ela vem numa queda bem inclinada, né? Porque a Selic vinha caindo. E eles já estavam refletindo isso nos resultados do fundo, caindo de 2 dígitos para menos da metade. Então, quando estabilizou, você nota que ele ficou ali até meados de 19 ali, estável, dividendo meio que alinhado, né? Meio reloginho. De repente, em 2020, final de 19, começa novamente a despencar os dividendos deste fundo, chegando ali a menos de 0,5% em algum momento. Menos de 0,5% de dividend yield. Você conseguiria ficar com um fundo imobiliário que está te pagando menos de 0,5% de dividend yield, sabendo que você hoje pagou cento e poucos reais nessa cota desse fundo? Vamos ver aqui na tela agora como que estava naquela baixa de 8 de 2020, como que estava o preço desse cara. Vamos ver aqui no mais retorno. A gente bota aqui a rentabilidade total. Vamos botar daqui para cá, porque aqui valia 1.000, então distorce o gráfico. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui, gente. Vamos ver o preço. Vamos daqui para preço. Olha só. Até janeiro de 2020, esse fundo estava em torno de R$106 a cota. Quando deu a pandemia, naturalmente, esse fundo caiu para R$86, gente. E você vai notar que nesta mesma época aqui ocorreram dois fatos muito graves. Houve a pandemia e também houve a questão da Selic indo para 2%. Então foi um crash somado a uma queda histórica da taxa Selic. E o fundo caiu para casa dos R$80. E você vê que ele ficou praticamente aqui, ó, desde a pandemia, do estouro da pandemia e da queda para 2% da taxa Selic, ele ficou de março de 2020 praticamente até, vamos ver até quando? Até 7 de 2021, até julho de 2021. Ficou mais de um ano, gente, entre R$80 e R$90 o preço desse fundo. Quem comprou esse fundo aqui, neste período, que eu até ampliei para vocês aí, ó, olha só, a pessoa teve mais de um ano e meio praticamente, para comprar a preços historicamente baixíssimos esse fundo. Ah, mas ele estava pagando um pouco de dividendo. Tava. Mas como você é um cara que agora você sabe que o KNCR tem uma estratégia de pagar a taxa de juros para você, praticamente, né, ativos indexados à taxa de juros, e você sabe que o fundo imobiliário é um ativo que é muito sensível ao pagamento de dividendos. Quando o dividendo começa a baixar demais, seja por resultados menores, né, ou seja lá qual for o motivo, os cotistas tendem a vender este fundo para comprar outro que está pagando mais, com o mesmo valor, de repente. Então é natural, no mercado de fundos imobiliários, baixou a cota, baixou o preço do papel. Isso é bem normal nos fundos imobiliários hoje em dia. Não era para ser, é porque o mercado realmente é ineficiente mesmo, tá? E tem uma gama de investidores novos muito grande que investem nessa classe de ativos. É uma porta de entrada da renda variável, então isso é natural, e até que isso mude vai demorar bastante ainda. Então quem comprou neste patamar aqui, hoje está rindo à toa. Por quê? Vamos supor que o cara comprou a R$86, vamos botar aqui no meio aqui, ó. Vamos dizer que o cara comprou 88 lá em setembro de 2020. Hoje o fundo está pagando 1,30, né? Vou abrir a calculadora para vocês fazerem a conta aqui em tempo real. 1,30 dividido por R$88 vai dar 1,47% ao mês. Ele estaria ganhando isso hoje. Tá? Diferente do cara que está comprando a R$105 hoje, um fundo que está pagando aí, ó, com a Selic é 15%, ele está pagando 1,23%. No longo prazo, esse 0,2%, 0,3% faz uma baita diferença. Vocês não têm noção a quantidade de dinheiro no acumulado de muito tempo que isso dá. Então, assim, esse é um fundo que você tem que comprar ele, na minha opinião, é claro, quando a Selic está lá embaixo. Quando a Selic ela cai e depois ela estabiliza. Aí a inflação volta a subir por algum motivo, seja por crise de mercado, seja por o que for. E aí a Selic volta a subir de novo, para combater aquela inflação que subiu. É para isso que serve a taxa Selic. A taxa Selic é um mecanismo que o Banco Central utiliza para combater a inflação no Brasil. Quando a inflação dispara, a arma mais forte que o Banco Central tem, né, a ferramenta mais forte, que chama-se política monetária, tem várias políticas monetárias, tá? Tem compulsório, tem redesconto, tem outras coisas. Mas o que mais funciona e reflete na nossa economia real
é subir a Selic para combater, né, deixar o crédito mais caro e fazer a inflação cair. Porque daí o consumo reduz, como é que eu vou dizer para ti? A demanda, né, diminui, sobra oferta e as coisas começam a ficar mais baratas. Com isso a inflação cai. E aí, este fundo aqui tem resultados menores, tá? Quando a taxa de juros cai, porque ele acompanha a taxa de juros. Quando você faz o processo inverso e você compra quando esse fundo está bem desvalorizado, mesmo que os dividendos estejam pequenos, como estavam aqui em alguns momentos, você inverte. Você inverte a lógica. Agora você está comprando no fundo do poço esse fundo, e quando tiver qualquer coisa, que está sempre tendo coisas no Brasil, crises, crash, crise política, crise monetária, crise fiscal, e a inflação disparar, a taxa Selic vai disparar atrás. E quando a taxa Selic disparar, você vai estar travado naquele preço bem baratinho lá atrás e ganhando os dividendos de uma taxa de juros que vai subir. Então, aí que está a jogada. Aí que está a jogada, e com isso você vai conseguir ter um dividend yield on cost, que é o dividendo baseado no que você pagou, muito maior. Você conseguiu entender a jogada? Por que vai acontecer, gente? Nós temos dois cenários que podem acontecer nos próximos semestres. No próximo trimestre deve começar a cair a taxa de juros. Próximo trimestre, depois de março, provavelmente. Quando a taxa de juros cai, a renda variável sobe. Então, o valor da cotação deste fundo aqui pode vir, inclusive, a subir. O valor da cotação pode ir a 110, 115, certo? Só que vai chegar um ponto que essa taxa de juros que está subindo, que está descendo, vai estabilizar. Ó, chegou em 9%. O governo acha que esse é o juro neutro que eles vão manter. Que estão prometendo acabar o ano em 12, de repente o outro em 11. Se houver uma mudança de governo, pode acelerar esse processo e nós baixarmos de 10% no próximo ano. Isso existe, essa possibilidade existe, tá? Aí, quando estabilizar, chegou em 9%, vai parar aqui. O Banco Central definiu que tá ok, que aqui tá bom. Aí que esse fundo vai começar a sentir, né, essa estagnação da Selic mais baixa. A valorização por conta da queda vai parar de acontecer, porque o Banco Central vai sinalizar uma tendência de que está bom assim a taxa de juros. Então aquela queda de juros que faz o preço da cota subir vai parar. E agora o fundo depende somente dos seus próprios resultados. Como o resultado dele vai estar refletindo uma Selic de 10, que recém baixou para 9, ou uma Selic de 9, os dividendos vão vir bem menores. E o fato desse dividendo vir bem menor, e eles não ter como fazer marcação ao mercado nos seus papéis, porque já vai ter passado alguns meses, ou até mais de ano, do dia de hoje, o ganho de capital já está limitado dentro do fundo. O gestor já não consegue fazer um ganho de capital para nivelar os dividendos lá em cima. Vai depender apenas do resultado dos juros, dos CRIs que compõem a carteira. O que vai acontecer, gente? Um dividendo lá embaixo, que é o que, como vocês puderam ver ali na tela dos dividendos, aconteceu lá em 8 de 2020, 5 de 2020, certo? É o que aconteceu lá, os dividendos foram despencando, porque a Selic estagnou naquele patamar, ficou naquele patamar, e os resultados começaram a vir refletindo aquela Selic baixíssima. Isso veio acontecendo desde 2014, por todo aquele ciclo de alta, né? Do ciclo de baixa da taxa de juros e o ciclo de alta da Bolsa. Naturalmente, os dividendos foram caindo. Por quê? Porque esse fundo reflete o CDI, e o CDI reflete a Selic. Se a Selic cai, o resultado desse fundo aqui, alguns 2-3 meses à frente, vai cair também. Então é natural. Então você comprar, quando esse fundo está pagando um dividendo baixo, provavelmente vai te gerar um valor de cota mais baixo também. Então abre uma possibilidade de você travar esse valor de cota e fazer uma posição fechada nesse fundo, e aí sim, você deixa morrer na sua carteira. Deixa lá pro resto da vida, porque dificilmente você vai chegar nesse valor de novo. O seu preço médio vai começar a subir, o seu dividendo vai ser um dividendo grandão, e você vai se dar bem no longo prazo, carregando esse fundo para todo sempre. É assim que eu farei com o KNCR11. Quando eu cair de novo, eu vou comprar em peso, fazer uma posição fechada e aí sim segurar. Então, galera, finalizando aqui, esse é o alerta que eu queria passar para vocês. O KNCR é um fundo focado ao CDI. Então, a trajetória do CDI vai ser a trajetória dos dividendos desse fundo. Por mais que a cota em alguns momentos de taxa de juros caindo possa até subir, no momento que a Selic, o CDI reflete a Selic, se no momento que a Selic estabilizar depois da queda, as cotas vão parar de subir, porque toda a renda variável vai ficar estabilizada. A partir disso, os resultados do fundo vão refletir o que realmente ele está recebendo, baseado no 100% CDI que ele é atrelado. Com isso, os resultados vão cair e o dividendo vai ser drasticamente afetado, e você já sabe o que acontece quando um dividendo cai muito num fundo imobiliário.
Você viu ali, como eu botei os exemplos, em alguns meses, em algumas épocas, chegou a pagar 0,3%, 0,48%. Gente, está falando de menos do que a poupança hoje. Você gostaria de ganhar um dividendo menor que a poupança hoje? Aí que está a jogada. Se você deixar para comprar, quando estes momentos chegarem, provavelmente você vai ver uma cota amassada. Ao comprar essa cota amassada, você trava esse valor de cota lá embaixo, certo? Então, para finalizar aqui, é isso que eu farei. Eu venho acompanhando esse fundo desde 2016. Nunca comprei ele para minha carteira, porque eu nunca gostei de ficar atrelado à CDI. Mas, pensando em crises, política monetária, problemas políticos que acontecem com frequência no nosso país, é uma grande opção que a gente tem para navegar bem nas crises. Quando todos os outros fundos começam a despencar por causa de algum crash, alguma coisa, o KNCR pode se aproveitar de uma Selic subindo em outros momentos e te dar maiores resultados, dando aquele equilíbrio na sua carteira de dividendos. Aquele dividendo, em vez de ficar assim, ele vai dar aquela quebrada, né? Aquela nivelada. Então, o que eu vou fazer, tá, em relação ao KNCR11? Eu já estou fazendo um caixa em liquidez, CDB de liquidez diária da vida, ou até um Selic você pode usar, e vou fazer uma posição em Selic, por exemplo, que é a posição fechada que eu quero colocar o total de valor, né? Como você sabe, a minha estratégia, eu tenho uma posição fechada em cada fundo. Eu só aporto nele se cair aquele valor financeiro, né? Aquele piso que eu defini, investido nele. Se subir, eu deixei para a lua. Se cair, eu trago ele de volta para o meu piso. Então é assim que eu faço. Então eu vou separar o piso, o valor total, e vou deixar numa Selic, rendendo. Quando esse fundo chegar no valor que eu ache justo, e provavelmente vai ser quando a Selic cair e estagnar na queda. Quando ela definir um valor, um piso para ela, que ela vai manter agora, que o Banco Central disse, vai ficar agora algum tempo a 9%, a 10%, e começar a ter várias reuniões do Copom e se repetir a mesma Selic, aí provavelmente a cotação desse fundo deve cair. E é nesse momento que eu vou começar a entrar gradualmente, um pouco por mês ou um pouco por semana, usando esse valor completo que eu tenho aqui, até fechar minha posição. E aí, mando simplesmente segurar lá. Se cair mais, se cair do meu piso, eu trago de volta. Porque no momento em que a inflação subir, como sempre acontece no Brasil de tempos em tempos, são ciclos da economia, e a Selic tiver que ser elevada para combater a inflação, que é algo natural no Brasil, eu já vou estar posicionado lá embaixo, nesse fundo, e aí é só surfar uma onda de dividendos altos que estarão por vir. Então é assim que eu vou fazer posição no KNCR, buscando o máximo de ganho possível com esse fundo, tanto no ganho de capital, valorização da cota, né, quanto numa trava, né, de valor de mercado, que futuramente vai subir muito e eu vou ter também uma valorização de cotas muito alta. Então essa é a minha ideia, tá? Essa é a minha ideia para esse fundo e é o que eu irei fazer. Então eu estou alertando a todos aqui que estão comprando acima de 100 para vocês ficarem atentos, porque este fundo, a dinâmica dele não é igual dos outros. Tá? Este fundo, quando o CDI vier a cair, ele vai refletir isso nos dividendos que você recebe. Em algum momento você pode estar pagando mais de 100 por cota e recebendo menos de 50 centavos de dividendo. E aí não adianta depois querer sair que nem louco vendendo. É esses que vão vender nesse momento que vão fazer a cota chegar no preço que eu quero. Tá? E aí eu vou estar comprando. Então preste atenção. Se você já está posicionado muito firme, muito forte nesse fundo, o que eu poderia dizer para essas pessoas que estão posicionadas muito nesse fundo, já estão com uma posição grande proporcional à sua carteira nesse fundo? Não se desfaça do seu KNCR11. Apenas deixa ele de quarentena, deixa ele lá. E vai aumentando posições em outros fundos, tornando ele um percentual pequeno da tua carteira. Quando chegar esse momento que eu vou começar a comprar, por exemplo, após a queda da Selic, depois que a Selic estabilizar lá embaixo, aí você começa a comprar gradualmente e vai baixando o seu preço médio, porque é um ótimo fundo. Então você não precisa vendê-lo só porque você viu esse vídeo ou outro vídeo falando parecido. Não precisa vender o seu ativo, apenas deixa de quarentena, compra outros fundos bons, que não são atrelados ao CDI, que são mais inflação e tal, ou tijolo. E ao longo do tempo, de acordo com o ciclo da economia for girando, você vai aproveitando os melhores momentos e investindo no KNCR11 novamente, baixando seu preço médio e aumentando seu dividend yield on cost, né, que é o dividendo baseado no que você paga. Assim você trava o valor e ainda tem uma valorização de capital futura. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Coloque aqui embaixo se você tem KNCR11, qual o seu preço médio de KNCR11. Coloca para nós aqui embaixo e o que você pretende fazer. Se você vai se desfazer antes da queda da Selic, se você vai comprar mais, se você vai seguir comprando infinitamente, né, fazendo um DCA, que também não é errado. Lembre-se, não existe certo ou errado em estratégia de investimento. Tem que dar certo para você. Eu apenas citei aqui a minha opinião em relação ao que eu vou fazer com o meu dinheiro para este fundo. Certo? E alertando aos que estão entrando agora, que talvez não seja o melhor momento.
além do fundo realmente não estar barato, não está nem no seu preço justo. Então, não faz sentido nenhum, na minha visão, você entrar em um fundo caro com a Selic no topo, sendo que ele é baseado em Selic. É no contrafluxo que você ganha dinheiro. Tá bom? Espero que tenha gostado. Esse foi um vídeo mais de alerta do que falar em si sobre o fundo e entrar em relatório gerencial. É um fundo mais para alertar os investidores aí que estão, né, em peso entrando nesse fundo, para primeiro entenderem a dinâmica do fundo, para depois você se abraçar de vez no fundo, caso você queira. Tá bom? Espero ter gostado e vamos para o próximo vídeo, gente. Até mais!